Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. No vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos onde eu vou falar de alguns requisitos, também vou dar dicas sobre cada fase de aprendizado no jiu-jitsu. Eu vou falar de cada fase, a fase adulta já, vou falar das faixas branca, azul, roxa, marrom e até faixa preta. Eu vou dar dicas sobre comportamento, técnica, preparação física, manutenção da saúde e requisitos para a próxima faixa. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. O faixa branca ele tem muita coisa para aprender ainda. Uma das primeiras coisas que o faixa branca tem que aprender são as regras do tatame e o comportamento que ele deve ter no tatame para com o tatame e com seus amigos também, seus colegas de treino e professores. Então vocês têm que pesquisar sobre essas regras. Uma que eu posso citar aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, quando você chegar no tatame, você tem que cumprimentar o seu mestre ou professor em primeiro lugar. Depois você vai cumprimentar os outros faixas pretas um por um. E depois na sequência de faixa, marrom, roxa, azul e branca, você vai cumprimentar todos os seus outros colegas um por um. Nada de salve rapaziada. É um por um. Outro requisito básico de um faixa branca, isso é pouco ensinado e muita gente pode discordar de mim, mas o faixa branca ele tem que ir de kimono limpo. Isso é para todo mundo, né? Mas tem que começar a aprender na branca. Kimono limpo e banho tomado pro treino. Em respeito ao seu professor e aos seus colegas. Outra coisa essencial, muito ignorada nas academias não sair de pé descalço do tatame. O tatame é o local onde a gente coloca o rosto. Você não pode sair com o pé descalço, andar, ir até o banheiro, ir ao banheiro descalço e voltar e pisar no tatame. Isso é um absurdo. Leve um chinelo e não pise no chão e depois pise no tatame. Se você pisar no chão, vai lá, lava o seu pé, ou sei lá, tem academia que tem um paninho para limpar o pé, limpe o pé para entrar no tatame. Não suje o tatame. Outra coisa que o faixa branca tem que ter em mente, seja educado com todo mundo no tatame. Respeite todo mundo, desde o seu professor até o menos graduado, até a pessoa que acabou de entrar no seu primeiro dia de aula. Respeite todo mundo. E leve esse respeito que você aprende no tatame, essa disciplina e respeito que você tem para com todos dentro do tatame, para a sociedade onde você vive. Não deixa aquilo só no tatame. Leva o que você aprende para a sociedade onde você vive. Seja educado com todo mundo. Seja cortês com todo mundo. A cortesia é um dos princípios básicos da arte marcial. Grava isso na cabeça de vocês. Você tem que ser casca grossa ali dentro do tatame. Ser um cara duro, difícil de finalizar, ser um cara guerreiro. Você tem que ser casca grossa dentro do tatame, mas na sociedade você tem que ser um cidadão exemplar. Você tem que levar todo o respeito que você tem e aprende dentro do tatame para a sociedade. Você tem que contribuir com a sua sociedade. Não seja um casca grossa da maneira pejorativa, casca grossa pejorativo na sociedade. Claro, você pode ser um casca-grossa, transferir o que você aprende no tatame como casca-grossa para o seu trabalho, por exemplo, ser um cara determinado, um cara que cumpre as suas obrigações no trabalho, ou se você é mais novo, um cara que respeita as ordens dos seus pais, um cara que estuda certinho, que vai bem na escola. Isso é ser um casca-grossa na sociedade. Não seja briguento e nem seja mal encarado e nem seja entendeu? Não tem esse tipo de comportamento na sociedade. E nunca, em hipótese alguma, machuque um colega de treino propositalmente. Se você não gosta da pessoa, ignora e faça o seu treino. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Se a situação for insuportável, você não gosta mesmo e não dá para suportar a situação, vai embora, vai treinar em outra equipe. Nunca, em hipótese alguma, machuque alguém propositalmente. Nunca, nem tente machucar. Coloca isso na cabeça. Quando você está começando, quando você é faixa branca, além de aprender as coisas no tatame, você tem muito a aprender. Consulta livro, internet, aprende a história do jiu-jitsu, como que surgiu, as origens. Aprende um pouco mais sobre a teoria do jiu-jitsu. Isso também é aprendizado, isso vai abrir a sua mente para você aprender mais coisas dentro do tatame. Aproveita essa fase de faixa branca para fazer esses estudos. Não que você não deva estudar nas outras faixas, claro que deve, mas a gente vai perdendo o interesse. Então aproveita a faixa branca, que é onde você vai ter mais interesse pelo jiu-jitsu, para você estudar o máximo possível. Falando um pouco agora sobre parte técnica, eu vou ter poucas dicas de parte técnica para falar para a faixa branca especificamente. Quando o seu professor estiver dando aula, preste o máximo de atenção sem nem respirar.
Não faça um ruído, apenas abra bem os olhos, preste bem atenção e não questione nada. Não pergunte nada. Você pode perguntar, professor, não escutei o que o senhor falou. Ou professor, o senhor falou que é para colocar o pé ali? Isso. Esse tipo de pergunta é pertinente, é útil, apenas isso. Aquele tipo de pergunta, mas professor, e se ele defender e for para tal ataque, o que eu faço? Esquece esse tipo de coisa. Presta atenção, vai executar o movimento. Se você executar esse movimento que você aprendeu por 1, 2, 3, 5, 10 anos, depois desse tempo você vai ter um pouquinho de conhecimento para começar a fazer algum tipo de pergunta. Então, preste atenção em silêncio e aprenda o máximo possível. Não interrompa seu professor. Você vai estar atrapalhando o seu próprio aprendizado e o dos seus colegas. Preste atenção em silêncio e vai repetir a técnica quando o professor der o comando para vocês repetirem. Essa dica que eu vou falar aqui talvez seja difícil de todo mundo compreender, mas eu vou tentar explicar. Você deve aprender o movimento que o seu professor está explicando, ou o movimento, ou a finalização, ou a defesa. A técnica que o professor está explicando, você deve aprender ela na totalidade da técnica que ele está passando. Tudo que ele está passando. Preste atenção em tudo. Porém, quando a gente é faixa branca, a gente ainda não sabe se movimentar direito. É difícil entender alguns movimentos. Vocês vão ficar perdidos, é normal. Mas tenta repetir, tenta gravar aquilo. Porém, para você aproveitar mais a aula do seu professor, presta muito, mas muita atenção nos detalhes e nos ajustes. É o que a gente mais aproveita quando é faixa branca. Os pequenos detalhes, o punho, não quebra o punho tem que ficar reto. Olha, quando for segurar a lapela, dobra a lapela do adversário para segurar, segura a lapela dobrada. Fecha o cotovelo, não mantém o cotovelo aberto. Presta atenção nestes detalhes. É difícil explicar porque para um faixa branca tudo é detalhe, entendeu? No começo tudo é novidade, então tudo é detalhe. Mas eu acho que deu para vocês compreenderem o que eu estou falando. Presta atenção mais nos detalhes. Aprenda tudo numa totalidade, mas presta mais atenção nos detalhes. Sobre parte técnica, só isso que eu tenho para falar para as faixas brancas. Faixa branca é um leigo que está começando a entender o jiu-jitsu. Não tem muita coisa para fazer além disso, como exigência nessa faixa. Vou falar um pouquinho sobre a parte física agora e manutenção da saúde. Faça musculação e algum outro esporte complementar. Isso vai manter seu corpo mais saudável, vai te manter preparado, vai te afastar de lesões, vai te manter melhor preparado para o treino. Então faça uma preparação física simples, musculação ou qualquer outro esporte. Tem um vídeo sobre esse tema aí no canal, é só vocês olharem. Não treine machucado. Se você se machucou, vai no médico. Se não quiser ir no médico, fique em casa até que você não sinta mais a dor. Depois você volta a treinar. E em outras faixas é possível você treinar machucado, com certas ressalvas e com muito cuidado. Mas na faixa branca, só pensa nisso agora, não vamos esquecer as outras faixas. Não treine machucado. Não treine machucado, que você vai encurtar a sua vida no jiu-jitsu e você vai atrapalhar o seu aprendizado. Vai por mim, não treina machucado. Faça muito alongamento. Se alongue desde o seu início no jiu-jitsu. E isso, você vai dar mais valor para esses alongamentos no futuro. Faça muito alongamento. Também tem um vídeo no canal sobre alongamento e sobre lesões também. Dá uma assistida se você é faixa branca. Esse vídeo é útil para todo mundo, mas se você é faixa branca, assiste o vídeo. Vale a pena. Agora, quais os requisitos de um faixa branca para que ele se torne um faixa azul? Quais os requisitos para a próxima faixa? Quando que eu tô pronto para faixa azul? No meu entender, claro, respeita o critério do seu professor. Eu tô falando aqui o meu critério, no meu entender, o que um faixa branca deve cumprir como requisito para estar pronto para faixa azul. Porém, respeite o seu professor, tenha paciência e aguarde seu professor te graduar. No meu entender, o faixa branca, ele é um leigo. Quando ele começa a deixar de ser leigo, começa a entender sistema de alavanca, começa a compreender algumas movimentações como fuga de quadril, começa a entender pegada nas costas, 100 quilos, começa a entender como que eu domino o adversário, como que eu imobilizo o adversário, quando que ele é imobilizado, começa a aprender a se defender, a sair de situação de perigo. Quando o faixa branca começa a ter essas habilidades, ele começa a deixar de ser leigo. Quando ele começa a deixar de ser leigo, ele não é mais um faixa branca. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui que um amigo meu sempre faz. O faixa branca não é faixa. Existe branca,
Faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Branca não é faixa, porque, segundo a lógica desse meu amigo, e faz todo sentido, uma pessoa da rua e um faixa branca, eles são a mesma coisa. Eles têm a mesma graduação no jiu-jitsu, eles são brancas, eles são leigos. Faixa branca é um leigo. Quando ele começa a deixar de ser leigo, ele está pronto para a faixa azul. E isso é importante porque é o seguinte, mesmo para aqueles atletas que às vezes são bem casca-grossa, são encrenqueiros e brigam na rua, quanto mais cedo você dá a faixa azul para esse cara é melhor. Porque um branca, ele não responde a nada criminalmente, ele é leigo na arte marcial. Um graduado sim, por jurisprudência, um graduado ele vai responder se ele machucar alguém na rua. Então se você tem um aluno, eu penso assim, se eu tenho um aluno problemático, nunca tive, espero nunca ter, mas vai acontecer, né? Eu em breve vou provavelmente ter algum aluno problemático. Não adianta segurar o cara na branca, o cara tá lá, entende tudo de jiu-jitsu já, finaliza todo mundo, você não dá azul pra ele porque você acha que ele é o garoto encrenca. Você tá piorando a situação, no meu ponto de vista. Dá azul, porque se ele fizer alguma besteira fora do tatame, ele vai responder por isso. E não existe uma lei propriamente dita para isso, mas por jurisprudência, um graduado em uma arte marcial, ele é considerado uma arma branca. Então, dar azul para esse faixa branca problemático, talvez ajude até no comportamento dele, ele assuma mais responsabilidade e vai evitar que ele faça alguma besteira e fique impune por aí. Por último, eu vou falar de um item aqui que é extremamente importante. Eu tento lembrar isso a minha vida inteira em tudo que eu faço, não só no jiu-jitsu. É uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. Eu aprendi com o sensei Jorge Kishikawa, que é um sensei de Kenjutsu. Se eu não me engano, ele já representou o Brasil nas Olimpíadas, lutando Kendo, eu não tenho certeza, tá? Posso estar falando besteira. Mas é o sensei Jorge Kishikawa, ele é o líder do Instituto Niten, eu aprendi isso com ele. Mantenha o espírito de iniciante. O que é isso? Lembra quando você chegou no primeiro dia no tatame para fazer jiu-jitsu? Aquela sensação de que você quer aprender, você quer evoluir, nunca esqueça dessa sensação. Então, se você vai começar, já está dada essa dica. Quando você chegar no tatame, guarda bem essa sensação, não esqueça nunca dela e relembre sempre dela e sempre mantenha esse espírito até a faixa preta. Isso vai garantir uma constante evolução no esporte. Mantenha o espírito de iniciante. Não esqueça disso. Se você já começou há um tempo, tenta recordar, se é branca ainda, você vai lembrar desse espírito. A toda a faixa branca você vai estar com o espírito de iniciante. Mas ele é mais fresco quando você inicia os primeiros passos que você dá no tatame. Não esqueça do espírito de iniciante. Ele vai garantir uma evolução para você. Nunca esqueça do espírito de iniciante, para qualquer coisa que você for fazer na vida. Pessoal, é isso aí. Terminei o vídeo. É isso que eu tinha para falar para os faixas brancas. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os faixas azuis. Beleza? Peço que vocês compartilhem o vídeo, por favor. Compartilha, dá um like, mostra para os amigos, posta na rede social, comenta alguma coisa aí embaixo, mesmo que seja para dar um os, dar um salve aí para mim, ou me questionar sobre alguma coisa, discordar de alguma coisa. O que eu falei não é verdade absoluta, o que eu falei é o meu pensamento, é uma coisa que está na minha cabeça, não é verdade absoluta. Então podem me questionar, podem complementar o que eu falei, com certeza eu esqueci de muita coisa, tentei resumir. Então o comentário ajuda muito, comentar no vídeo ajuda muito. Beleza? Então muito obrigado por terem assistido, vão em paz. Se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!